quando você fala, né, como começar, né? Geralmente as pessoas entram no mercado querendo dinheiro a qualquer custa, de qualquer forma. Como eu consigo dinheiro sem investir o menos tempo, menos dinheiro possível. E aí eu comecei assim também, né? Então. Aí, pessoal, a gente não falou ainda, mas ele começou como afiliado, tá? Então, assim, quando o Matheus, a gente faz essa introdução toda, vocês acham, então o Já Matheus já tá tá lá, lá né? no O auge. Matheus começou como afiliado. Até ia te perguntar, assim, Matheus, como que funciona todo esse ecossistema de e-commerce que tu criou, da Before You? E conta pra gente, Ó, assim. primeiro, eu tenho uma frase que resume bem. Eu comecei no meu quarto de 9 metros quadrados e construí uma startup de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, para eu chegar onde eu tô hoje, cara, foi muita coisa acontecendo, muita jornada. Então, quando eu construí a Before You, foi numa série de aprendizados e experiências que me fizeram entender como eu chegaria em um lugar onde eu conseguiria ter previsibilidade, ter uma marca mais consolidada, ter um negócio que de fato conseguisse me aposentar e me gerar uma renda passiva ali, sem eu ficar naquela loucura que o mercado fica, que é, cara, eu preciso de dinheiro a qualquer custo, e aí fatura muito bem durante 3 meses, depois esse faturamento despenca. Então, basicamente, eu comecei, né, como afiliado, não sei se é interessante eu falar um pouco da minha história, mas bem rápido. Comecei como afiliado, no começo eu só queria arrumar um dinheiro ali para conseguir casar, porque eu ia... Aí eu Tava com comecei... a mulher, queria casar, e não tinha o tal do Não dinheiro pra tinha nem pra casar. onde ir. E aí eu comecei a namorar cedo, então a gente começou a namorar, tipo, no ensino médio, ali bem no começo do ensino médio, aí eu falei, cara, como que eu vou arrumar um jeito de casar? Ou eu caso logo ou eu termino, porque a gente namorou, tipo, 9 anos, então foi muito tempo. E aí eu comecei como afiliado. Como afiliado, eu conheci o mercado através de um amigo. Aí comecei como afiliado de encapsulados, né? Minha história é muito parecida com o Marcos, Dev Max. E aí fui indo nessa jornada, comecei a gerar resultado. Aí eu comecei no meu quarto mesmo. Aí quando eu comecei a estudar, né? Comecei a entender como funcionava o mercado. Eu fiquei um ano ali tentando, cara, ter resultado. Então eu tive um resultado inicial vendendo o infoproduto para os meus amigos da faculdade. E aí depois disso, isso me destravou, né? Foi, tipo, tive um resultado de R$ 1.200 ali em 12 horas, que era o que eu ganhava no estágio, que eu ficava o dia inteiro em pé numa obra que eu fiz em engenharia civil. Então é legal a minha história também, porque eu passei por todas as etapas, assim, tradicionais que o ecossistema, né, faz você seguir. Trabalho, faz Fiz, assim. enfim, estudei, terminei a escola, fiz faculdade, formei em engenharia civil, mas nunca voltei Nunca lá para pegar exerceu. o diploma. Não, eu formei, porque eu entrei no digital ali mais ou menos no sexto semestre. Então, trabalhei no mercado de trabalho, a minha carteira de trabalho deixei lá no último estágio que eu fiz, nunca mais fui buscar. Então, eu sei exatamente o que é passar pela rotina, pela vida que praticamente 90% dos brasileiros passam. Sim, então muita gente que tá nos ouvindo às vezes tá nessa fase, né? Tá nessa fase, pô, eu tô tentando ter resultado, não tenho resultado. Que ano foi isso? Que tu não tinha resultado? Ca- Pra que ano que tu foi começar a ter resultado com a Before You, né? Então, o primeiro resultado, assim, foi em fevereiro de 2017, que foi esse resultado de R$ 1.200 em 12 horas, ele vendendo um curso para os amigos meus da faculdade. E aí eu lembro que eu fiquei lendo um podcast não, um e-book, nem existia podcast na época. E aí aquele e-book ensinava gatilhos de venda, era de um player bem conhecido, e aí isso, tipo, foi me ensinando ali o básico, mas eu sempre tive espírito empreendedor, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu achava que, tipo, era super normal, só que hoje eu vejo que, pô, 14 anos, a maioria dos moleques não estão nem imaginando em trabalhar ou em fazer algo para ter uma vida diferente do que todo mundo faz. Então eu comecei a trabalhar, ganhava ali R$ 250 por mês como menor aprendiz. E aí a minha jornada então eu sempre fui um cara, assim, que tinha essa sede de vencer, sabe? Eu vim de uma família simples, morei numa das periferias de Brasília. Inclusive, até hoje eu agradeço a uma professora minha que foi essa professora que me ajudou a despertar a ganância e a ambição, principalmente em mim, porque ela ficou acho que uns 5 anos me zoando, porque eu morava, tipo, numa periferia lá em Brasília. Sim. E aí ela falava, toda aula ela ficava me zoando, e eu ficava, cara, um dia eu vou... Um dia eu vou um voltar e dia eu vou vou falar voltar. pra ela que eu não moro mais na periferia. Inclusive, esses dias essa escola, né, essa professora, inclusive, me chamou pra palestrar lá pros diretores da escola, então... Meu Deus, A sério vida é séria. mesmo? Então eu agradeço, falei, obrigado por ter me zoado todo aquele período, você despertou uma ambição dentro de mim que queria provar não só pra você, mas isso gerou realmente algo positivo. Em ti. Eu levei isso como algo bom e aí isso me fez correr atrás, começar
tentar vencer na vida, tentar Acho que essa é a grande conquistar. diferença, né? Porque tem muita gente que acaba pegando essas coisas que acontecem e trazem pro lado negativo, né? Então, pô, vai pro lado de coitado, né? Ai, que não sei o quê, que minha Exato, professora não tá me existe isso. zoando, papapá, eu sou, né, e tô sendo aqui Uhum, humilhada e tal. E tu conseguiu transformar isso pra um lado positivo. Então, exato. acho que o grande poder tá na cabeça de cada um de conseguir transformar aquilo ali pra gerar um gatilho pra te impulsionar pra crescer, né? Exatamente, exatamente. Isso foi algo muito bom e até hoje. Teve vários gatilhos assim na minha vida que me ajudaram. Mas aí em 2017 eu conheci, né? Eu tava mais ou menos no 6º semestre da faculdade de engenharia civil, então eu sempre fui um aluno muito esforçado. Tipo, engenharia, sem dúvidas, é um dos cursos mais difíceis assim que tem, porque, O cara, Gui também já é engenheiro de fez. produção. Então você sabe. Então, assim, você chegar a fazer cálculos de 6 folhas, frente e verso, e se errar um sinal de menos ou de mais, você, tipo, zera a prova. Então, eu passei por esse processo e ali eu conheci o mercado digital, né? Comecei a ter contato. E aí eu tinha esse sonho de ser engenheiro, mas depois eu entendi que era mais uma ambição porque na época, faz engenharia, você Era o vai ser que dá rico. dinheiro, né? E Faz aí, isso Tinha aí uma que é o época que... que era todo mundo, né? Faz engenharia que dá dinheiro, dá Faz dinheiro. isso aí que dá dinheiro, é. Agora é no Ixi, digital, formou. gente. Então, se tá ouvindo nosso podcast, tu tá na onda boa. E dá mesmo. Eu lembro até hoje uma prima minha, quando eu comecei a faculdade, ela, finalmente vai ter um parente rico nessa família. Aí eu falei, tá. Mal Eu falei, eu sabia ela espero. que não. Na maioria, faculdade. maioria dos meus amigos da faculdade estão, tipo, hoje trabalham como Uber, eu trabalho em empregos ali, ganhando R$ 2.000 por mês. Complicado, Então ali nesse período de 2017 eu conhecia, eu comecei como afiliado, comecei com o que tinha, buscava, cara, eu quero ganhar dinheiro de alguma forma, vou começar a entender esse mercado. Comecei a vender encapsulados como afiliado, e aí isso foi uma escola, né? Fui entendendo principalmente tráfego pago, que essa foi a principal expertise que eu me especializei até hoje. Hoje eu não atuo mais, hoje graças a Deus eu tenho um time bem qualificado, mas no começo era eu e eu. Se eu parasse no tráfego, a operação parava, e geralmente essa é a jornada que que todo todo mundo player leva. do digital começa. Acho que